signo de Aquário, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Tuane e esse é meu canal. Reencontre a sua luz. Eu espero que vocês estejam bem. Eu vim fazer uma tiragem para o campo amoroso. Pode ressoar, pode não ressoar. Pode fazer sentido no momento depois, né? Posterior. Se não ressoar, deixa pro coleguinha, tá bom? É isso, gente. Curte, compartilha, comenta esse canal para que ele cresça, tá bom? Vamos lá, vamos ver com a energia? Espiritualidade, qual é a mensagem? Vou colocar de volta. Caiu a estrela aqui. Na verdade, eu vou deixar, né? Vou colocar de volta, não. Espiritualidade, qual é a mensagem? Tá rápido ela. 5 de espadas. Qual é a mensagem para o signo de Aquário no campo amoroso? A carta do mundo. Completude. Valete de copas. A morte. Seis de ouros. Rei de espadas. Nossa senhora, virou não, caiu o 9 de copas, mas eu não aceitar. O carro. E ele ficou no fundo. O Papa também tá aqui. Tá na materialidade. Confuso? Vocês estão confusos aí, vocês me deixaram um pouquinho confuso, mas vamos lá. A gente tem a cada estrela, que fala dos nossos sonhos, nossos desejos, a espiritualidade concedendo, te presenteando de alguma forma aqui. Mas aqui me passa muito um sonho de um tipo de relação, tá? Então você tem na cabeça um sonho. Você tem um tipo de relacionamento na cabeça. Eu quero que meu relacionamento seja assim, ponto. Eu espero viver esse amor, ponto. Eu quero viver esse grande romance, ponto. Show. Só que a gente tem mania aqui de conflito. 5 de espadas. Ou a gente tá falando de um conflito interno, ou a gente tá falando de um conflito entre você e uma pessoa. De um embate, de uma disputa, de atrito, de conflito. E a comparação. Então também tem uma questão de questionamento. Você tem um tipo de relação na mente, algo que você sempre sonhou, tem alguma coisa que está em conflito e tem um questionamento. E aí a gente tem a carta do mundo. Então é o momento de você encerrar um capítulo e começar outro. Os caminhos estão abertos para isso. E por algum motivo, as coisas vão se encaixar. Elas vão fazer sentido. Você vai ter um despertar de consciência, você vai adquirir uma sabedoria, um entendimento que você não tinha antes. Então me mostra que você passou por um ciclo difícil, desgastante, mas que você amadureceu, mas ao mesmo tempo você vai ficar ciente de alguma coisa. Alguma coisa vai fazer sentido para você agora. Então, a completude. E a gente tem o valete de paus.
Alguém que quer se entregar para o amor, alguém que quer vivenciar histórias, alguém que quer ser amado, alguém que é genuíno, ingênuo aqui também, mas muito romântico, entregue, amoroso aqui. Só que tem alguém receoso, com medo, porque é a compreensão. Ele se sente preso a uma realidade, ele acredita que não pode voar, viver uma grande história de amor. Aqui ele está na ingenuidade dele, aqui ele está na falta de confiança dele. Então me passa muito que você tem um sonho, que existe um conflito, e talvez seja um conflito interno, que agora tudo vai se encaixar, você vai ter um entendimento, sabe? Você vai ter um apanhado geral de que esse conflito ele não faz sentido. E de que você está se estagnando por medo, por receio, por insegurança. A gente tem a carta da morte. Então algo aqui precisa ser encerrado. A transformação. Algo precisa passar por uma transformação. E está embaixo da carta da estrela, né? Então, algum sonho vai passar por uma transformação. Mas eu sinto muito que você vai ter um entendimento sobre esse sonho, sobre o que você deseja materializar, essa história de amor. Não é que você tem uma visão distorcida, é que eu acho que você se compara. Você se torna alguém muito inseguro no campo amoroso. E aí você acaba sonhando, e quando você sonha, você não acredita. Você tem um lado muito sonhador, mas tem um lado muito inseguro. Eu acredito que essa composição precisa ser encerrada. Você precisa sonhar e acreditar. Obviamente você tem que ter os pés no chão, sim. Entender sobre a rejeição, entender que não é culpa sua se algo não deu certo, faz parte da vida. E a gente tem aqui os 6 de ouros. Então fala de uma relação que tem reciprocidade, que tem equilíbrio, que tem justiça, que tem duas partes se doando de forma igualitária, tem uma boa relação. E talvez no seu passado você não teve isso. Você teve conflito, atrito, você se desgastou. Você passou por diversos conflitos internos, se questionando sobre essa relação. Se comparou demais. Comparou também a sua relação com de outras pessoas. Você fez o melhor, você se comparou e tentou fazer o melhor para a pessoa. Mas mesmo assim não deu certo, se encerrou. E você também está em conflito interno, tentando entender o que é uma relação saudável. O que é uma relação equilibrada. O que é uma relação recíproca. E agora eu acredito que você vai estabelecer concessões. Eu não vou receber menos do que eu mereço. Eu não vou permanecer em histórias vazias, escassas, poucas, pequenas para mim. Eu não vou. Eu não admito. E ao mesmo tempo eu acredito que tem uma relação nova para chegar na sua vida. A gente também tem aqui o Rei de Espadas refletindo, matutando, pensando bastante aqui, um pouco estagnado, sobre as relações do passado. Conversando sobre. Tentando controlar, botar em ordem, que é o controle. A sua mente. Eu vejo você sendo muito racional, centrado, mas principalmente refletindo aqui, cortando também, tendo entendimento sobre as suas histórias do passado e cortando. Só que você também está sendo muito frio. Você precisa entender o que aconteceu no seu passado, entender que você não teve culpa, entender que acontece. Gente, perdão, talvez vocês tenham escutado pelo estômago. Entender que as coisas dão errado, entender que as pessoas não são perfeitas, entender que aquilo não foi sua culpa. E parar de se cobrar, parar de penar a mão, pesar a mão, perdão. Parar de torturar, de se castigar, parar de se punir, de torturar mentalmente. Está sendo muito severo consigo mesmo.
Você precisa cortar isso. Porque agora tudo vai fazer sentido para você. Você vai entender o que aconteceu, por que as coisas aconteceram de determinada maneira e de que você não teve culpa. E aí o carro tá te pedindo movimento. A consciência. Um despertar de consciência aqui e a espiritualidade pede movimento. É hora de você ir em busca da sua felicidade. É hora de você ir em busca do conforto, da realização, do relacionamento que você sempre quis. Você vai ter destaque, êxito, reconhecimento, amor, acolhimento, sucesso aqui numa relação. Energia do signo de câncer. Talvez você vá lidar com uma pessoa canceriana. Ou você lidou. Ou você tem muito câncer no mapa. Que demonstra muito uma insegurança. Aqui também. E a gente tem o Papa, o Rei de Ouros no fundo. Talvez você vá também se apaixonar por uma pessoa do signo de Terra. Touro, Virgem, Capricórnio. Talvez a pessoa seja de Capricórnio, Terra, Virgem, Touro, Capricórnio e tenha muito câncer no mapa, ou signo de água. Ó, desaceleração. Tá na hora de você recuperar a autoestima da Imperatriz. Tá? Porque tem um relacionamento aí. E é momento de você ter autoconfiança. Apareceu a carta da mentira aqui. Cuidado para que você não confie demais também nas pessoas. Vão te aparecer oportunidades, pessoas novas, mas fique atenta, não se iluda, pé no chão. Porque sempre aparece um. E apareceu a torre. E o diabo com condicionamento. Então, na hora de você encerrar um condicionamento, uma história aqui. Uma história que te aprisiona. E apareceu o 8 de ouros aqui também, quando eu estava mexendo. Então, antes de você recomeçar, de construir uma relação que é sólida, que é firme, que é consistente, que ambos se entregam, que tem reciprocidade, que é segura, que traz frutos, que traz felicidade. E aí a gente tem a torre aqui aparecendo de novo, então é o momento de você encerrar essa perspectiva, essa história que te deixou devastado, triste, melancólico, inseguro, para celebrar, para recomeçar, para ser feliz com o 9 de copas aqui. Tem uma nova história entrando no seu caminho. E aqui o Papa indicando isso também. Tem uma história ou alguém que já está aí no seu entorno. Só que essa pessoa não se manifesta. A não materialidade. Ou tem alguém que vai chegar de forma lenta, mas que quer se comprometer, que quer se entregar, signo de touro. Que quer um relacionamento de verdade com você. Que vai querer casar, noivar. Só que você não vai ver muito, sabe? Você não vai perceber. Você não vai se dar conta disso. Tá? Vamos ver com o oráculo acredita a própria magia. Depois eu posso fazer uma energia para os casados, porque ficam muito solteiros. Mas aqui, se a gente fosse falar dos casados, você tem um sonho, você tem uma relação construída, um tipo de relação construída na sua cabeça. Só que talvez você esteja passando por conflitos no seu relacionamento, sabe? Embates, atritos, fofocas, comparação, né? Se estiver passando o limite, se tornar uma violência, o indicado é que você saia. Mas você vai ter um entendimento sobre a sua relação, sobre o que esperar, sobre o que acreditar. Talvez você tenha colocado muita expectativa, ou se cobre muito dessa relação, ou se compare bastante, compare a sua relação com a relação de outras pessoas. E tem uma insegurança aqui também da sua parte. É necessário encerrar aqui. E assim, se seu relacionamento não é estável, equilibrado, tá na hora de você dar uma prensa no seu parceiro, sabe? De você falar, olha, eu tô me esforçando, eu tô me entregando. E você tá em conflito interno também. Eu quero uma relação que seja equilibrada, recíproca, justa, onde os dois se doam igual, sabe? E você tá batendo cabeça, você tá refletindo, você tá entendendo muita coisa agora. Você vai ter uma clareza, uma resposta sobre essa relação. E aí, realmente, um despertar de consciência. Você entende que, olha,
Eu não quero um relacionamento de conflito. Eu posso ter sonhado demais, idealizado, sabe? Querer uma pessoa perfeita e você não é perfeita, assim como eu não sou. Mas eu quero uma relação que seja recíproca, entrega, de respeito, de comprometimento. E aí eu vejo que você de fato quer uma coisa segura, quer levar adiante esse relacionamento, mas você tem questionamentos. Você só quer felicidade. Você pode ter comparado a sua relação, você pode ter sonhado e construído uma pessoa perfeita na tua cabeça, mas você percebe que ninguém é perfeito e tá tudo bem, mas você entende que você quer uma relação recíproca, de entrega, sabe? De você fazer a sua parte e o outro também fazer. Para que tudo corra bem, para que vocês possam se amar tranquilamente, tá? Mas ficou muito mais presente para os solteiros do que para os casados. Ou comprometidos. Espiritualidade com a mensagem do oráculo: acredite em sua própria magia. Torre, desconecte-se e relaxe um pouco. Tá matutando muito sobre essa relação, né? Você descansar. Espinhos, dessa coroa que você merece. Essa carta fala de você reconhecer a sua grandiosidade. Reconhecer o que você merece. Se colocar na posição de eu sou uma rainha, um rei, eu mereço mais. Mas alguém também precisa escutar isso de você. Que mais espiritualidade? Calma aí, gente, deixa eu pausar aqui para pegar a carta. Aqui, ó, caiu raiva, defenda-se. Então você precisa se defender, você precisa expressar o que você está sentindo. Existe um descontentamento da sua parte. Existe talvez raiva também, mas aqui você precisa dizer o que você está sentindo. Aqui você precisa colocar para fora. O universo, nós todos somos poeira, apenas poeira cósmica. Então tem muita mania de você cuidar do seu interior. Cuidar de você primeiro para depois cuidar do outro. Cuidar das suas feridas, seus traumas, suas inseguranças. Antes de você querer cuidar do outro. É momento de você se priorizar. É momento de você ter amor próprio e cuidar de si. Se resolver primeiro. Entender o que você realmente merece. E depois você questionar. Depois você ir conversar com essa pessoa. Expedição. Você já tem as respostas. Você já sabe o que fazer. Já sabe que você precisa ir conversar com essa pessoa. Sobre o que você está sentindo. Porque alguns têm um relacionamento de muito conflito e alguns têm uma insegurança que gera conflito no relacionamento. E alguns têm isso, não tem uma relação que é tão recíproca. E aí você sabe, se você tem um relacionamento que é muito conflituoso, você precisa ir lá conversar sobre isso. Se você tem conflitos internos e isso gera embates externos, e você é uma pessoa insegura, você precisa resolver a sua insegurança e conversar sobre os conflitos, sobre os embates que vocês têm. E se você tem uma relação que não é tão recíproca, você precisa conversar e dizer, olha, não dá. Eu tô me esforçando, eu tô fazendo demais. E isso tá me desgastando. Banquete, diminua o ritmo, celebra a si mesmo. Você se esforça demais, você faz muito pelo outro, você se cobra demais, você precisa celebrar, compreender que o que você faz é muito. Você precisa descansar também. E assim, para você que tá solteiro, tá aberto aqui. Só precisa encerrar seus conflitos internos, encerrar a insegurança, ter o entendimento que você merece uma relação que é recíproca, que é equilibrada, que é estável. Você vai ter essa percepção. Se você não teve isso no passado, é hora de abandonar isso. É hora de encerrar os conflitos internos, encerrar esse medo, esse receio, essa insegurança de viver o amor e de ser machucada.
Você já tem um entendimento do que é melhor para você, de uma relação positiva, saudável. É hora de você embarcar no novo. O que mais de espiritualidade? Mais uma espiritualidade. Bruxa, a justiça está a caminho. Então, assim, se o seu relacionamento está em desordem, a espiritualidade vai trazer o equilíbrio para ele, vai fazer com que vocês tenham uma conversa e resolvam o que precisam resolver. E se você está solteiro, tem conflito interno, tem medo de se relacionar e ainda não entendeu o que você merece, a espiritualidade vai te trazer clareza aqui, vai te trazer justiça. Vai trazer o melhor para você. A última, por favor. Escapista, volte para você mesmo. Para de fugir dos seus problemas. Para de fugir de resolver alguma coisa aqui. Escapista, é hora de você resolver seus problemas internos, mas também resolver seus problemas externos. Fênix, como é esse negócio de feliz para sempre? Feliz para sempre não existe. A felicidade ela é constante e você constrói ela todos os dias. Então você percebe que você precisa resolver as questões do seu relacionamento e você precisa resolver também quando algo der errado, quando você for rejeitado, quando alguém não for recíproco. Porque você estava feliz, estava tudo dando certo e tudo desabou. A felicidade é uma construção constante, contínua, diária. Não tem uma fórmula. Essa história que a gente vê nas redes sociais, que todo mundo tá feliz, com seu casamento pleno, viajando, Gente, todo mundo tem uma briguinha, uma discussão, um problema. Se ilude quem acredita que o casamento, todo mundo é feliz, é perfeito o tempo todo. As pessoas fazem com que seja bom, seja o melhor possível, porque as pessoas conversam todos os dias. Elas encaram seus problemas, elas discutem, elas embatem, elas questionam, elas falam, elas fazem de tudo, elas se esforçam para dar certo. Quando é bom, de fato. E não persistem no que é ruim. A felicidade é isso. É um esforço diário. Essa história que a gente sempre vê nas redes sociais, que todo mundo tá feliz o tempo todo com o seu casamento. Mentira! Tem gente que é feliz no seu relacionamento. Mas porque é um casamento onde você tem pessoas que fazem terapia, pessoas que conversam, pessoas que não dormem depois de uma briga, param para conversar, pessoas que não fazem escândalo no meio da rua, pessoas que não querem abrir a relação para todo mundo, fala da relação para todo mundo, fala o que vocês estão fazendo, se vocês vão viajar, se vocês estão pensando em ter filhos, se vocês vão casar. Não, tem pessoas que são extremamente reservadas, que em vez de brigar, conversam. Tem pessoas que pensam antes e não fazem um fuzuê antes de conversar, antes de resolver. Vocês entendem? Por exemplo, para mim, se eu tenho um problema dentro do meu relacionamento, eu vou conversar com o meu parceiro. Mas eu não vou fazer escândalo. Eu não vou discutir com ele, não vou criar uma confusão no meio dos amigos dele. Se eu não gostei de alguma coisa, eu vou ficar, tá bom. Quando eu chegar em casa, a gente vai conversar. Vamos conversar depois. Mas eu não vou querer, sabe, fazer um escândalo. Pode ser que até me ofenda demais no momento. Aí em algum momento eu vou chamar ele, sabe, no canto, mas de forma super disfarçada, pra ninguém perceber e falar, olha só, não gostei disso. Que fique claro. Mas depois a gente conversa direito, mas poxa. Ou então assim, eu estou em casa, não gostei de uma atitude, eu vou sentar e conversar. Mas também não vou ficar abrindo minha relação pra todo mundo, não vou ficar contando todos os meus problemas, os meus planos.
Porque isso estraga a relação. Porque às vezes você tem uma perspectiva negativa de outra pessoa. Às vezes tem uma pessoa invejosa tentando destruir o seu relacionamento. E você não tá percebendo. Vocês entendem isso? A diferença? A relação se constrói diariamente. A felicidade se constrói diariamente. A partir do momento que você escuta o outro. E a partir do momento que o outro te escuta. Pense antes de julgar. Aí, ó. Tá vendo? Você precisa escutar o outro. Vamos encerrar aqui, gente. Deixa eu ver do fundo. E aí eu falo os que estão aqui. Princesa, você pode ser seu próprio cavaleiro. Para alguns aí, ó. É preciso retomar a autoconfiança. Sol. Coloque o sol de volta no seu céu. Momento de voltar a ser feliz, né? Tubarão. Afaste-se dessa situação. Alguns vão encerrar esse relacionamento. Expectativas. Não busque a aprovação de ninguém. Preciso dizer mais alguma coisa? E estrelas no fundo. Perdão. A árvore está aqui. Então é o momento de deixar ir, perdão. Deixar a expectativa, a cobrança que as pessoas colocam em cima de você. Você se esforça muito e você está se deixando consumir pela expectativa, pelas cobranças alheias. Deixe que tudo que é ruim vá embora. Estrelas, você pode manifestar todos os seus desejos. O relacionamento que você deseja, você vai ter. Alguns vão continuar, porque tem como resolver, outros vão encerrar, e outros vão começar um relacionamento novo. Seja solteiros, que tem que encerrar uma energia do passado, ou seja, os que terminaram agora, e que vão recomeçar com outra pessoa. Tá bom? Essa é a mensagem que eu tenho pra vocês, e tem felicidade aqui, tá? Tem celebração aqui. Desejo boa sorte pra vocês, um beijo, até a próxima. Curtam, compartilhem, comentem, sigam esse canal para que ele cresça e até a próxima.